Olá, pessoal! Bem-vindo à nossa primeira live de repertório sociocultural. Meu nome é Giovana, faço parte da equipe Aprendência e sou uma das tutoras. Hoje a gente vai ter uma live super especial com os convidados Lara Fábia e Felipe Fontes representando o História Geek. Tenho certeza que você não vai se arrepender dessa live, ela vai ser uma live incrível. Já deu pra gente entrar no clima de La Casa de Papel. Antes da gente começar a nossa explanação sobre um pouquinho dessa série mirabolante que está fazendo tanto sucesso hoje em dia, eu vou apresentar e nossos convidados irão se apresentar para que todo mundo conheça a nossa equipe de tutores do Aprendência. Primeiro, quem está aqui é o Estou Geek, representado pelo Felipe Fontes. Se apresenta um pouquinho aí para a galera, Felipe. Boa noite para todo mundo. Giovana, minha conexão tá boa? Tá dando para me Sim, escutar? o som tá perfeito. Não, beleza então. Muito obrigado. Bom, boa noite para todo mundo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa parceria maravilhosa, né, para falar de uma série maravilhosa, né, e para a gente pensar um pouco sobre o uso do entretenimento, né, na redação. E isso é muito interessante porque a gente vive numa sociedade onde a gente está constantemente cercado por serviços de streaming, por séries, por filmes e tudo mais, e a gente sempre despreza a importância que esse tipo de conteúdo tem, né? Infelizmente. E galera, meu nome é Felipe Fontes, hoje eu vou estar aqui mais na parte de história da coisa, né? A gente vai falar sobre a questão da música, sobre as cores, sobre os personagens, enfim, a gente vai fazer uma explanação geral sobre a série. E para quem não conhece ainda, por favor, vão no meu perfil, o Istogeek, né? Vocês podem colocar, vou até mandar no chat aí o nomezinho do perfil, isto.geek, para vocês acessarem, porque lá vocês também vão ter conteúdo, assim como na Aprendência, né? Vocês vão ter diversos conteúdos sobre séries, sobre filmes, sobre quadrinhos, só que com enfoque maior na história, né? Ao invés da redação. Então é ótimo, né? História, redação, pacote completo pro Enem. E é isso aí, galera. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nossos Instagrams se complementam. Ele traz a parte de história e a gente traz a parte de redação de livros e de filmes. E agora a Lara Fábia vai se apresentar, mas como vocês já podem ver aí na parede dela, ela é uma, assim, apaixonada por música, por livros. Então, se apresente, Lara. Oi, galera. Meu som tá bom, Giovana? Tá perfeito. Meu nome é Lara Fábia. Eu sou estudante ainda, não terminei o terceiro ano, tô nele, então redação comigo tá semanalmente aí presente. Sou uma das tutoras do projeto Literarte, da professora Wiley, e a gente tá aqui, como o Felipe falou, pra gente fazer uma análise meio que crítica da série, e além do assalto, que é o ponto principal, né? E é isso. Gente, só para contextualizar esse projeto, a gente vai tentar fazer toda quinta-feira às 8 horas esse projeto para mostrar para vocês que o repertório sociocultural ele não serve só para a redação, ele serve para a vida e vocês vão perceber isso ao longo da caminhada, porque não é um vestibular que te define. É as coisas que você vai vivendo, você vai escutando, você vai lendo e você vai assistindo. E todo conhecimento é válido, de qualquer área, de ciência, de artes, de música. Então, deixe as suas sugestões no nosso direct, nos nossos stories, para que a gente possa saber o que vocês gostam, o que vocês estão consumindo, se vocês gostam de filmes, de HQs, de mangá. Tem muita gente nova chegando e a gente precisa desse feedback. Aí depois da gente se apresentar, vamos mostrar um pouco dessa série que está fazendo a cabeça de tantas pessoas e que já foi tem várias paródias dela, vocês podem encontrar vários funks mostrando esse assalto mirabolante que é constituído por 8 assaltantes e o professor. Mas antes da gente começar, gente, vamos compartilhar mais uma vez essa live. Vamos tentar bater 30 pessoas nessa live para que a gente possa vir mais vezes aqui e apresentar um conteúdo de qualidade para vocês, músicas, livros e séries. Mas para a gente começar, a gente vai começar desde o início. O que é La Casa de Papel? Lara Fábia, de onde que veio esse nome? Por que esse nome? Assim, eu acho que eu vou começar pelo contexto pra gente entrar mais na vibe e depois você vai falar sobre as temporadas. Assim, pegando a série, eu acho que o principal, o que a gente tem que levar pra gente é ir além do assalto, primeiramente, e pensar como que ele foi uma desculpa, até os próprios produtores falam isso, para eles mostrarem a questão da relação entre os personagens, como personagens anti-heróis, basicamente, como pacatos, que não tem nada a perder, como o professor fala,
e as críticas que eles trazem. Aí entra até a redação, inclusive, porque eles trazem muitas temáticas que já foram até tratadas no Enem. 2015, a questão da mulher, 2004, a questão da mídia, da questão da informação, dos veículos e tal. E a gente vai falar um pouco mais para frente, né, e tudo. Só que eu acho que o principal é a gente olhar essa parte crítica e, como o Uhum. professor fala, no início do roubo, ele escolheu pessoas que não tinham nada a perder, porque ali vai ser tudo em jogo, né? E aí a gente tem até aquela música que você que me mandou, inclusive, do Emicida, que ele fala do maldito Arthurito, que o Helsinki também fala que é preciso ter mais coragem pro amor do que pra guerra. Então tem muito isso, a Uhum. questão da relação entre os personagens, os anti-heróis, como eu falei, porque a gente acaba pensando mais em como eles vão acabar do que em quantas bombas vão explodir no assalto ou com quantos eles vão tirar dali, na questão de No dinheiro. final, a gente torce pro vilão. Essa é a grande questão. Exatamente. Esse A é. gente vai entender isso ao longo da nossa fala, né? Porque a construção que ele faz de La Casa de Papel de cada personagem faz com que a gente fique ligado, vidrado, a gente fica torcendo pelo vilão em vez da gente torcer pela polícia, em vez da gente torcer pelos bens. Então há essa dicotomia, né? Entre bem e mal. Até onde que vai o Entra bem e o até. mal? Exatamente. Entra até uma corrente meio que filosófica e religiosa do maniqueísmo, né? Do que é bom e Uhum. do que é mal ali dentro. Porque os assaltantes querem entrar ali para fazer a gente pensar nisso. Será que o Estado está sendo mesmo bom? Ou será que ele está sendo o grande monstro do mar, o Leviatã, e não está promovendo nada que ele devia promover, né? Então tem muito isso. E para fechar a contextualização, quando o professor vai explicar para Raquel a questão do roubo, ele faz uma referência direta à crise do euro na Espanha, né? E aí ele Uhum. faz uma reflexão que faz a gente pensar, tipo assim, eu vou apoiar os criminosos, porque a questão é o seguinte, na crise, a inflação estava alta e tudo mais, e aí o que estava acontecendo? Basicamente, os ricos ficaram mais ricos, por quê? Injeção de liquidez, eles falaram. E aí o professor explica, né, que do nada os bancos apareceram com mais de 170 bilhões ali, e os pobres continuavam ali na margem, né? Então, tipo assim, qual que é o papel do Estado? O rico tá ficando mais rico e o pobre ficando mais pobre. Então, ele faz a gente pensar muito nisso, sobre o valor do dinheiro. Tanto que ele rasga e fala assim, isso aqui é papel. Tipo, não vale nada, entendeu? Eu acho que esse é o princípio. Ele pega oito improváveis da sociedade, só para contextualizar Exatamente. Que não o tem nada a panorama. perder. O É, panorama da série é muito engraçado como ele constrói, né? Porque ele pega as cidades principais do Brasil, do mundo, e coloca no nome de personagens. Você vai ver a Tóquio, você vai ver a Nairobi, vai ver o Moscou, você vai ver o Rio, e a gente vai se identificando, e ele vai trazendo essas conexões ao longo da narrativa. Então, quando ele reúne na casa durante 6 meses para planejar o que ia acontecer no assalto, ele, como a Lara falou, eles não tinham nada a perder. Então, eles iam para lá e eles sabiam que ia morrer. Ao longo da narrativa vai até trazendo esses flashbacks, que a série, a parte principalmente da terceira temporada, as linhas temporais se misturam. E isso faz com que assim, a gente se confunda. Será que isso realmente aconteceu em sonho? Será que ela realmente morreu? E isso a gente vai questionando. Esses questionamentos são muito importantes ao longo da La Casa de Papel. Mas para a gente entender um pouquinho por que chama La Casa de Papel, a gente fez um estudo aprofundado por que do vermelho, por que da máscara de Dali. Isso tem total relação com o que a Lara falou, porque a Casa da Moeda, o contexto de La Casa de Papel está fundamentado na crise do euro, que aconteceu principalmente em 2009, depois da quebra da bolsa, da crise do Banco Imobiliário em 2007 nos Estados Unidos. Então, essas construções históricas da série, ela vai trazendo. É uma série que, assim, retrata muita realidade. E por isso o vermelho do macacão, que é símbolo e se tornou símbolo de La Casa do Papel, tem um significado. Porque quando você vai ver o vermelho ao longo da história, o vermelho significa revoluções. Então o Felipe pode falar um pouco mais disso, depois eu vou falando um pouco mais por que da máscara de Dali, e aí a gente já vai entrar nos eixos temáticos a partir dos personagens. Tá com você, Felipe? Bom, o La Casa de Papel, né, a série, ela passou por um fenômeno muito parecido com outra obra, né? Que fenômeno é esse? Que obra é essa? Primeiramente, o fenômeno é aquele fenômeno de que o conteúdo, o livro, a série, o filme, ele se torna tão popular, mas tão popular, que ele passa a ter um significado político dentro da sociedade. Uhum.
E a gente tem duas obras, né, que passaram pelo mesmo fenômeno, só para a gente entender, que foi V de Vingança, né, a clássica história em quadrinhos que se tornou filme no século XXI, né, logo no início dos anos 2000, que se tornou filme, e a máscara do personagem principal, a do V, ela se tornou um símbolo, inclusive, de um grupo hacker, o Anonymous, né, que aquela máscara do personagem se tornou um símbolo político. Então, foi muito comum ao longo das manifestações que a gente teve, por exemplo, aqui no Brasil a partir de 2014, a galera utilizar a máscara como uma manifestação política. E outro filme recentemente que a gente teve a mesma significância política foi o filme do Coringa, né, do personagem da DC, que denuncia a questão da desigualdade social, que denuncia a questão das pessoas com problemas psicológicos. Que o personagem também se tornou um símbolo, né, diversas pessoas se fantasiando, se vestindo como Coringa, indo em manifestações também para denunciar essa opressão do próprio Estado em relação à sociedade. E La Casa de Papel não é diferente, né? O vestuário, o macacão e a máscara, eles também se tornaram um símbolo. A gente pode ver isso em diversos cantos do mundo, em diversas manifestações. Se tornou um símbolo político. E é muito interessante a gente analisar essa relevância, né? Porque a série, a obra, ela é tão relevante, mas tão relevante, que ela se torna um símbolo político. E você imaginar o grau da importância disso é algo fenomenal. E La Casa de Papel tem toda a questão do vestuário, né? Que eles utilizam um macacão vermelho e etc. Essa questão do vermelho ao longo da história, sempre que o vermelho está representado, a gente tem muitos países ao redor do mundo onde a bandeira do país tem uma cor vermelha, né? A gente tem países como, por exemplo, a França, né? Que tem o vermelho na bandeira. A gente tem países como Angola, que tem o vermelho na bandeira. E esse vermelho, ao longo da história humana, a gente teve, por exemplo, a União Soviética no passado. Esse vermelho nessas bandeiras, ao longo da história humana, ele sempre representou a luta, né? A luta, a libertação, como, por exemplo, na França, o vermelho, o sangue dos revolucionários derramado durante a Revolução Francesa. E por aí vai. Então, o vermelho, ele sempre teve esse aspecto chamativo, esse aspecto revolucionário, por assim dizer, né? Ele sempre teve esse aspecto de demonstrar o sangue derramado por as pessoas que lutaram contra aquele sistema, né? Contra aquela forma de opressão. E na Casa de Papel não é diferente, né? Não é por acaso que o macacão deles é vermelho e também não é por acaso que eles utilizam a máscara do Salvador Dalí. Mas para preservar a sua fala, Giovana, eu vou falar da máscara do Salvador Dalí só mais para frente na live. Mas por enquanto vamos focar no macacão vermelho, porque o contraste do macacão vermelho com a série e com a história é o seguinte, que aquele grupo, né, aquele grupo de assaltantes, a série ela não vai se propor a contar a história de assaltantes, ela vai se propor a contar a história de pessoas, de indivíduos ali no centro no olho do furacão ali, que é essa questão da desigualdade social. Então, esses personagens, o assalto, que nem a Lara falou, ele é só um pretexto. Mostrar o assalto é só um pretexto. A série ela vai se propor a debater esse tipo de tema, né? A pobreza, a desigualdade social, a violência e tudo mais. Então, aquele macacão vermelho, ele demonstra ao mesmo tempo um estilo para a série, né? Porque ficou gravado no nosso imaginário o macacão vermelho e a máscara do Salvador Dalí, mas ele também tem toda uma manifestação política que transcendeu a própria obra, transcendeu a própria série, né? Foi assim, atingiu a realidade e hoje em dia a gente tem como um símbolo de luta, né? Contra a opressão e contra o próprio Estado. A série, ela construi, a construção de narrativa da série nada é em vão. Cada personagem, cada tempo histórico, cada influência que cada personagem da casa tem, se você for estudar personagem separadamente, você vai ver que é uma construção assim, que você vai ter nessas dicotomias de o que é certo e o que é errado. Por exemplo, um personagem que faz muito sucesso e ao longo das temporadas a gente vai construindo assim uma relação. Será que eu apoio ele ou será que eu não apoio? É o Arthurito. Porque o Arthurito, ele aparece na primeira temporada, porque quando se fecha lá a Casa da Moeda, ficam 67 reféns, e esses reféns, alguns vão se destacando. E Arthurito, ele é um personagem, assim, que ele é um dos principais, ele é o diretor da Casa da Moeda, e a gente fica assim, nossa, esse cara agora, será que é as decisões pequenas do que acontece lá dentro, que a gente vai entendendo o que cada personagem quer trazer. E um dos personagens principais que se traz na obra é o professor, né? Se a Lara quiser falar um pouco mais da figura do professor, que é uma figura assim tão questionada hoje em dia, é o professor que planeja tudo, arquiteta tudo ao longo de muitos anos, junto com o seu irmão, para fazer o assalto da Casa da Moeda. Lara? Então, eu estava até falando com você, Giovana, aquele dia, porque a história do professor é muito engraçada, porque a gente pode puxar até para filosofia.
na questão do demônio de Laplace que eu te falei, que foi um experimento que o Pierre falava que, basicamente, se eu tiver controle de todas as forças que vão atuar sobre um objeto no agora, eu consigo meio que prever as ações dele no futuro. E se a gente for olhar, é basicamente o que o professor faz. Porque ele tem todas as cartas na manga, ele sabe o que vai acontecer em cada momento. Parece que ele engoliu 2 livros, A Arte da Guerra e O Príncipe. Porque ele não é temido nem odiado, ele é o intermédio ali. E na Arte da Guerra ele sabe todos os 5 critérios, né? Ele sabe o caminho, ele sabe a estratégia do Estado, ele sabe tudo para ter como ele vai agir. E mesmo assim, ainda acontece tudo o que acontece. Tem os imprevistos e tudo mais, que é mais uma prova de que o assalto é um pretexto. E pegando essa ideia do demônio de Laplace que eu falei, meio que na ideia dele poder controlar tudo e saber de tudo, a gente entra meio que numa dicotomia, porque o ideal da série é a liberdade dos personagens. Eles querem ir atrás da liberdade, tanto que o Berlim até fala que as coisas que mais importam são a liberdade, a rebeldia e as ideias. E aí a gente pega essa liberdade. Só que se eles têm liberdade para agir como eles querem agir, então meio que entra em contradição com o professor ter calculado tudo. Na real, eles são pontinhos são damas do professor e todo passo é calculado, ou eles realmente têm livre-arbítrio para decidir sobre as coisas, entendeu? Então, eu acho isso uma questão muito boa pra gente analisar também. Tem uma E a frase, questão... tem Pode uma falar, pode frase falar. que resume basicamente o que a Lara falou para ela continuar, que o professor fala, que o Berlim fala assim: o erro de todo plano é achar que tudo vai dar certo. É exatamente o que acontece na série. Os imprevistos do dia a dia da vida do professor e da Casa da Moeda, assim, são, assim, é mirabolante, porque de repente eles estão no alto, assim, indo na polícia e de repente tudo tá acabado, tem planos assim, eu vou morrer pelo meu time ou não tem como. E aí a Lara pode complementar a ideia dela. E tem até a forma que a gente, tipo assim, durante a série, eu tenho certeza que muita gente queria matar a Tóquio por muitas vezes. Porque ela quase jogou por água abaixo. Só que no final a gente vê que ela vai como uma figura de herói. Então, tipo assim, tem muito essa quebra de expectativa. Até da questão do Berlim. Ah, ele morreu ou não morreu? Porque ali não tinha como ele sobreviver. Só que por quebrar, é igual a personagem não, a atriz que faz aí na Nairobi fala. Meio que por ser uma ficção, a gente pode entrar ali e viajar naquela. Ao mesmo tempo é real, ao mesmo tempo não é, e a gente não duvida de mais nada. Então, tipo assim, não tem como saber o que vai acontecer, por exemplo, nesse segundo volume. Tem até as teorias que a gente pode falar no final, que questionam o final da série, né? Se vai morrer, se não vai morrer. E é isso. E eu ia falar Mas antes. a narração é muito engraçada, né? Com a Tóquio. Não é uma narração que a gente costuma ver em séries, assim, desse estilo de Pois narrativa. é. Assim, a construção da personagem Tóquio assim, é muito interessante na série. Porque, por exemplo, na minha percepção, ela foi mudando como a gente, no nosso dia a dia, ela foi mudando a personalidade dela ao longo das temporadas. Se você for comparar a Tóquio da primeira temporada e a Tóquio da quinta temporada, você fala assim, gente, ela mudou muito, assim, a Tóquio, ela modificou muito. E as circunstâncias da casa, o que ela passa, ela vai percebendo, assim, que vai quebrando os padrões. Porque quando eles entraram na Casa da Moeda, existiam princípios que eles não podiam quebrar. Só que ao longo do que foi acontecendo, esses princípios foram quebrando. Isso é exatamente o que acontece no nosso dia a dia, né? É exatamente aquele intermédio que eu falei do príncipe. É ser temido e ser odiado, é o meio daquilo ali. Só que eles puxam mais pro temido, porque se eles abrirem demais, a gente sabe que o Arthurito faz o caos, né? Então, assim, eles ficam ali no intermédio e fica assim, se você concordar comigo, a gente segue. E entra até a questão dos reféns como participantes da própria economia real que o professor fala. Porque eles vão ser pagos para ajudar no assalto. E aí a gente pensa assim, então até os reféns vão colaborar ou não. E o que eu ia falar antes eu ia pedir pro Felipe falar um pouco de Bella Ciao, né, na questão do fascismo, que a gente começou com a música e acabou que pulamos. Pode ir, Felipe. Pode? É porque pra mim que você ia falar do Dali, mas a gente vai pro Dali Tem o Dali também. Então, bom, a música, né, Bella Ciao, ela é assim, como é que eu posso dizer? A origem da música ainda é um debate no meio da história, né? A gente ainda não sabe
de onde surgiu. Tem teorias que falam que veio dos Estados Unidos, enfim, diversas teorias. Mas o que a gente conhece, o que é fato sobre a música, é a questão política dela. Porque Bella Ciao nada mais é do que uma música que foi tocada, que foi cantada e tudo mais durante a meados do século XX, né? Durante a época do fascismo na Itália, durante o período fascista na Itália. Ela era uma música utilizada por membros da resistência italiana contra o fascismo, né? Contra o regime do Benito Mussolini. E é uma música que ela diz basicamente, o consenso geral da música é que ela fala sobre uma pessoa que está indo lutar, né? Lutar contra a opressão, ela está indo lutar contra na época, né, o que ela era utilizada na época na luta contra o fascismo do Mussolini. Mas ela não parou ali. Ao longo do século XX, até mesmo no século XXI, a música continua sendo utilizada como um canto de luta contra a opressão. Então ela não parou só ali no século XX. Ela continuou, porque o regime fascista, o sistema opressivo, o totalitarismo, ele continuou. Então a luta contra ele, logicamente, continua também. E a utilização dessa música na série foi genial, porque popularizou ainda mais, né? Já era popular, popularizou ainda mais. E a gente até vê as pessoas cantando muito, fazendo meme e tudo mais. E a origem dessa música é extremamente política, porque ela fala sobre a luta contra o fascismo, a luta contra a opressão, as pessoas que se levantam e vão fazer algo, né, sobre aquele problema, sobre aquele sistema, que vão lutar contra ele. E, novamente, a escolha dessa música em La Casa de Papel não é por acaso, né? Tem toda a questão histórica dos próprios personagens lutando contra o sistema, lutando contra a opressão e utilizando essa música, que é um hino de luta contra essa opressão, contra esse sistema e tudo mais. Então essa é a contextualização histórica da música. Para quem não conhece, né, a música ela é ainda mais relevante do que a gente pensa. E é muito importante, vocês dois podem falar depois de mim. A música, ela, assim, ela é muito. A arte em si, não só a música, a pintura, ela é muito importante para retratar períodos históricos de determinadas regiões. A gente pode ver isso ao longo da história, como eu vou citar agora Salvador Dalí. As pinturas deles eram muito emblemáticas, ele foi muito importante para o surrealismo. E ele era tido na época como um rebelde, por isso que, sim, não foi por acaso que colocou a máscara de Salvador Dalí. Então, toda a construção de La Casa de Papel, no final, ela liga num contexto específico da obra, mas no qual ela tem uma raiz histórica muito forte. E a música, ela, assim, é um sistema de você falar o que você sente. E vocês podem falar outras obras que vocês conhecem em relação a esse contexto. A arte, a música, como forma de combate das pessoas de classes menos favorecidas. Tem a questão na série também do ouro Quimbaya, né? Que ao mesmo tempo que aparece o Berlim falando, desvalorizando, porque ele é clássico, ele é todo aquele italiano erudito e tudo mais, ao mesmo tempo que aparece ele desvalorizando aquilo ali, aparece o Angel lá ao lado do Coronel Tamayo. Travou um pouquinho, Vamos continuando, quando a Lara voltar, ela continua essa construção do que ela estava falando. Basicamente, para contextualizar o que a... Aí voltou. Voltou, acho que voltou. Voltou. Onde eu parei? Voltou. Estava falando de Engel, ele estava falando da polícia, que ele valorizava a arte assim, ele estava contra isso. Aí naquela parte que eles vão entrar com o exército, o Coronel Tamayo não tá nem aí para aquela parte do museu, porque o exército quer entrar, e ele até destaca que a segurança do Estado vai estar acima de todo mundo, da honra de qualquer um. Aí faz a gente até pensar no papel do Estado e nessa crítica sobre o Estado e sobre esse totalitarismo, que entra até o que o Felipe explicou. E aí a gente pega que essa população Quimbaya, do ouro Quimbaya, são pré-colombianas, né? E tipo assim, assim como Salvador Dalí, elas foram não rebeldes, mas uma resistência, aliada à música. Porque elas resistiram até o fim contra a colonização europeia. Então, colocar essa obra, colocar Dalí ali, colocar Goya ali, traz uma contextualização artística também muito grande, que acaba que linka tudo. E no fim, a série é um retrato da realidade na ficção, né?
A série vai mostrando as fissuras do Estado, né? Porque dentro da La Casa de Papel, em uma das temporadas, é assim, o Denver sai com os papéis do Estado e eles não resolvem entrar porque os segredos do Estado estão naquela casa. Então, assim, é muito contraditório. Por exemplo, a personagem, a Murillo, Raquel Murillo. É um personagem, assim, que a construção dela é muito fantástica, porque ela pesquisou, ela era a comandante, linha de frente contra a La Casa de Papel, e ela teve relacionamento com o professor. E ela se tornou uma personagem de La Casa do Papel, no qual mudou seu nome depois. Então, assim, a construção que ela mostra, a corrupção da polícia, o que a polícia faz, até na quinta temporada fala assim: o professor, para convencer o coronel, ele fala assim: eu sei que você fez isso, isso, isso e isso. Aí ele fica assim, assustado. É como se ele tivesse assim, tendo um choque, como você sabe tudo isso? E aí vai mostrando as fissuras do Estado, a corrupção do Estado. Tem uma parte da terceira temporada que mostra, assim, vários lugares do mundo e mostra a corrupção no Brasil. Então, assim, vai pegando micro resultados, micro coisas de cada país e vai mostrando que, assim, a sociedade, ela tem algumas fissuras. E essas fissuras vão mostrando ao longo dos personagens. Até na terceira temporada mostra, cada um vai para um continente e vai mostrar a cultura desse continente, né? E assim, é muito interessante essa construção do personagem. Agora a gente vai para a parte de falar cada eixo temático a partir do personagem, mas eu queria saber se o Felipe tem alguma coisa mais para complementar da área de história, dessa área que a gente está falando, e a Lara quer complementar mais alguma coisa relacionada à música, ao contexto histórico de La Casa de Papel, ou algo que ela achou interessante em uma das 5 temporadas. Vocês estão com a palavra. Eu tenho duas coisas na verdade para comentar, que é em relação à própria história da Espanha, né? Porque La Casa de Papel é uma série que fala sobre essa questão do Estado, sobre essa questão política do totalitarismo e tudo mais. E dentro da história espanhola, a gente tem um momento muito interessante de se pensar esse contexto da La Casa de Papel, que foi, na verdade, a Guerra Civil Espanhola, que foi um Uhum. período extremamente difícil para o país, tanto que a gente tem um quadro clássico do Pablo Picasso, né, que é o Guernica, que ele retrata um dos momentos sombrios dessa guerra. Porque a Uhum. Guerra Civil Espanhola, ela colocou no poder nada mais, nada menos que Francisco Franco, que foi o ditador espanhol durante meados do século XX, durante o período fascista na Europa, durante a Segunda Guerra Uhum. Mundial. O Francisco Franco era, inclusive, aliado de Hitler. Então, tanto que durante a Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil Espanhola em si foi um ensaio, foi meio que um campo de teste para o Hitler Uhum. antes da Alemanha nazista. Foi lá que o Hitler treinou a máquina de guerra dele, as estratégias. Foi lá que o Hitler treinou as armas dele. Tanto que o bombardeio feito na cidade de Guernica, ele foi feito pela Força Aérea Alemã, que na época ela era chamada de Luftwaffe. Acho que é assim que se pronuncia, mas enfim, foi feito pela Força Aérea Alemã. Por quê? Porque era um campo de testes para as armas do Hitler durante a guerra. E é muito interessante da gente analisar esse período da história espanhola, porque foi um período fascista, né? Porque quando Uhum. começou na Europa no início do século XX, ele se espalhou por todos os países. Então a gente tem fascismo em Portugal com Salazar, a gente tem o fascismo na Alemanha com Hitler, a gente tem o fascismo na própria Espanha com Franco. Então é um período interessante da gente analisar desse totalitarismo que ficou na história espanhola e tem marcas até hoje em dia, né? A gente, assim como no Uhum. Brasil, a gente tem marcas da ditadura até hoje em dia no discurso, nos acontecimentos, nas figuras, tudo mais. Na história espanhola é do mesmo jeito. Até hoje a Espanha carrega as marcas desse período sombrio, né? Da história dela, que foi o período do Francisco Franco no poder durante o século XX. E no mais, a gente também tem a questão do Salvador Dalí, né? Salvador Dalí Uhum. foi um artista importantíssimo para o surrealismo, mas a gente deve sempre colocar uma vírgula muito grande no Salvador Dalí, né? Porque o Salvador Dalí, atualmente, né, a gente vem descobrindo, a gente vem estudando, historiadores vão analisando, vão descobrindo documentos e tudo mais. O Salvador Dalí, ele era um artista que era, inclusive, simpatizante do Francisco Franco. Ele era um artista Uhum. com inclinações severamente fascistas. Tem pintura que ele fez de Hitler, tudo mais. Então, ele foi sim, a arte dele foi sim considerada rebelde no sentido artístico de subverter o academicismo. Ou seja, dele Uhum. junto com os outros surrealistas, com a questão da vanguarda, ele subverter essa questão. Tanto que na arte, por exemplo, a gente pega outro artista espanhol
famosíssimo, que é o Pablo Picasso, você vê muitas pinturas do Pablo Picasso direcionadas à questão política. Você vê o Pablo Picasso, por exemplo, em Guernica, criticando a questão da guerra. Com Salvador Dalí você não vê a mesma coisa, porque a gente analisa cartas, a gente analisa diários, e a conclusão que os historiadores estão chegando hoje em dia era que o Salvador Dalí ele tinha inclinações fascistas muito grandes e ele era simpatizante do regime do Franco. Então, a arte dele foi sim importante, foi uma arte subversiva no sentido artístico da coisa, né? Ele quebrou o academicismo, mas essa vírgula é sempre necessária para se colocar em autores. Não só nele, mas, por exemplo, outro autor famosíssimo, importantíssimo para a literatura, que foi o Lovecraft. Não sei se a galera que está assistindo conhece, mas ele foi o responsável pelo terror cósmico. O escritor, ele era literalmente um racista declarado, entendeu? As obras dele foram relevantes? Muito. As obras do Salvador Dalí foram relevantes? Demais. Mas a gente deve sempre manter essa ressalva do autor e entender, né, do que a gente está falando quando a gente fala do Salvador Dalí. Então, a questão artística dele, ela é utilizada na série na forma das máscaras, né? As máscaras deles, não que a galera significa que está apoiando realmente Salvador Dalí, não. Eles estão utilizando a máscara do pintor para falar que a arte dele era uma arte subversiva. Isso é muito interessante. Essa construção é muito interessante, né? Porque quando a gente assiste uma obra e lê um livro ou ouve uma música, a gente não sabe muito bem o contexto. E quando a gente vai analisar o contexto da obra, a gente vê que tem muito mais sentido além do que apenas estar lá. Aquela coisa lá não está em vão. Então, isso é muito importante na nossa caminhada, principalmente na vida e na construção do Enem, é a gente entender esses contextos, nos questionar, quando a gente assistir alguma coisa, nos questionar. Por que aquilo está naquele lugar? Por que aquilo é isso? Então, os questionamentos, eles são muito necessários, né? Até o que o Felipe pode falar na história, os questionamentos foram, assim, responsáveis pelas grandes descobertas, tanto na história, tanto na arte, em qualquer área que você for analisar a ciência. Então, essa visão crítica que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, ela é muito importante. Agora, se a Lara quiser complementar a ideia do Felipe com alguma parte da série, fica à vontade. Não, tá tranquilo. Eu ia complementar você quando você estava falando da Raquel, já puxando para o eixo da questão da mulher, porque aqui a gente, até na questão da Sierra, quando ela entra depois, ela e a Raquel, as duas inspetoras, a gente vê que quando elas estão próximas a chegar nos assaltantes, elas são retiradas pelos coronéis. Então, tipo assim, entra muito aquela questão da mulher, inclusive da Nairobi, né? Que é aquela frase marcante dela, que começa o matriarcado. E aí entra a questão da mãe solo também. Aí, se você quiser comentar mais sobre essa questão da temática da mulher. É muito interessante a gente, ao longo das nossas lives, a gente vai fazer essa construção para que vocês sintetizem o conhecimento. Porque cada personagem, ele meio que representa um eixo temático. A Lara acabou de falar da Nairobi, da Raquel e da Tóquio. São três personagens mulheres que elas encaixariam muito bem se a gente fosse colocar, por exemplo, no Enem 2015, que o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ao longo da série vai mostrando a narrativa até elas chegarem na Casa da Moeda. Cada um teve uma história no qual, assim, todas batalharam muito e cada um teve um contexto diferente. E se a Lara quiser falar o contexto de alguma dessas personagens, da Nairobi, da Tóquio, fique à vontade. Eu acho muito interessante a da Nairobi e da Raquel, porque a Raquel, ela é vítima de violência doméstica, né, no início, e ela é obrigada a até trabalhar depois com o agressor, e ele fica, de certa forma, impune até a aparição do professor. E a questão da Nairobi por causa do filho, né? Meio que ela colocou a criança A criança tá num contexto de vulnerabilidade infantil, e ele entra pro mundo do crime, e aí ela perde a guarda dele. Tanto que, tipo, quando a Sierra vai chantagear eles, o que ela bate? No filho, que é o ponto fraco. Exatamente. Exatamente. E até na personagem da Lisboa, que é a Raquel, que ela troca de nome, porque ela entrou na Casa da Moeda, é muito interessante como ela construiu isso, porque o marido dela era da polícia também, o filho dela, que ela tem que cuidar, e a mãe dela que tem Alzheimer. Então mostra a mulher na profissão dela e a mulher em casa. Então ela sempre tá combatendo, ela tem que apagar o fogo lá, apagar o fogo aqui. E aí ela vai tendo esses questionamentos, perguntando assim, realmente quem eu sou. Ela ao longo da série, ela vai perguntando assim para ela mesma, será que eu tô fazendo certo?
será que eu tenho que sair com o professor? E ela vai descobrindo essas chaves da vida e no final ela, assim, ela descobre o grande talvez dela, porque como a professora Wiley, a gente, todo mundo aqui teve aula com ela, são as 3 perguntas filosóficas da nossa vida que a gente tem que levar para sempre. Eu vou começar, cada um fala um. Quem eu sou? Para onde vou? Vai, A Felipe. outra, a outra, nossa, peraí, quem eu sou, pra onde eu vou e, Do papel. e Casa, qual o La meu Casa de papel, Papel. De onde qual o meu vim grande para onde. talvez. É exatamente as 3 premissas de tudo que a gente vive, né? A complementando, agora a gente vai sistematizar já para finalizar a nossa live, que já passou 37 minutos, correu muito tempo. A gente vai sistematizar agora cada personagem. Se o Felipe quiser complementar na parte histórica do que a gente vai falar, fique à vontade. Então, o primeiro que a gente falou foi da temática comunicação e mídia, que é a construção da La Casa de Papel, e a economia que é baseada ao longo da série. Então, se você tivesse um tema do eixo comunicação, mídia, encaixaria muito bem o contexto de La Casa de Papel, e economia, porque a Casa da Moeda foi o principal alvo de toda a trama ao longo da narrativa. Então, já foram 2 eixos, E comunicação e também, mídia, rapidinho, economia Giovana. relacionado ao contexto de La Casa de Papel. Pode falar? Também aquela questão do abuso do meio de comunicação. Vai voltar, calma aí, tá? Travou, mas agora a gente vai voltando. É o abuso de autoridade. Tá travando um pouco sua fala, Lara. Eu vou continuando aí, na hora que voltar totalmente, eu te aviso e aí eu dou a fala para você. Fala exatamente isso, né? Porque a polícia, ela é corrompida ao longo da narrativa, como eu falei. E a Lara ia falar dessa manipulação de documentos que acontece na série, né? Travou, voltou. Não voltou. Voltou agora. Não. Travou para você, Felipe? Travou, pra mim também ela tá travada, Giovana. Eu acho que Eu acho que ela ia falar da manipulação de informação que acontece dentro da casa. Só para contextualizar o que a gente vai falar, ela vai entrar novamente, eu vou convidar ela para entrar novamente. Na live, eles pegam a informação e elas manipulam. É como se fosse uma espécie de fake news. Para incriminar tanto a Sierra, tanto a Murillo que saíram, eles pegam provas e vão manipulando para, tipo, tirar toda a comprovidade, falar, nossa, essa pessoa, ela não merece nosso perdão. Então, ao longo da narrativa, essa manipulação de informação, se caísse, por exemplo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, é muito o que o Estado fala. Aí, para complementar o que a Lara pode falar agora, que cortou muito o que você estava falando. Você ia falar da manipulação dos dados pela polícia. Pode Mas falar, pelo Estado. era basicamente isso que você falou mesmo, da questão da fake news e da forma que eles querem, inclusive, ultrapassar a lei. Eles querem só acabar com aquele assalto, ultrapassando os limites mesmo do que poderiam ultrapassar. Uhum. E dentro desse contexto, a gente pode pegar mais 3 personagens, que é o Rio, o professor e o Rafael, que é o filho do Berlim, que aparece exatamente na 5ª temporada. Que eles meio que permeiam o eixo da tecnologia e da informação. Porque o professor pega cada um com uma especialidade diferente. Por exemplo, a Nairobi, ela é especialista em falsificação de dinheiro, de documentos. Ela falsifica coisas, então ela tem uma especialidade. Já o Rio, ele é muito bom com tecnologia. E ao longo da narrativa do enredo de La Casa de Papel, a gente vai percebendo que a narrativa, assim, vai precisando muitas decisões no qual a tecnologia é importante. Por exemplo, para extrair o ouro, para imprimir moeda, tudo é necessário. Então, se a gente fosse estudar o eixo da tecnologia, os personagens que a gente encaixaria seriam o Rio, o professor e o Rafael. Se você quiser complementar a Lara com um personagem que apareceu na 5ª temporada, e assim ficou meio no obscurantismo, como ele vai aparecer e de que forma ele vai aparecer na próxima temporada. Se você quiser comentar um pouco. Eu acho que ficou, assim, uma incógnita a questão da Sierra, né? Que acaba meio que com uma grande questão, tanto que tem muita teoria sobre a questão, tipo assim, ela vai se voltar contra o professor que ajudou ela, ou ela vai ir contra o Estado. Tem essa questão também. Mas é basicamente isso que você falou. O personagem que apareceu agora, o Rafael, ele assim, ele também sabe muito de tecnologia e assim, é um mistério para a próxima temporada. O próximo eixo que a gente vai falar agora é um eixo que se exemplifica no Enem do ano passado, que fala sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira.
Por que que encaixaria os personagens de Estocolmo e Manilha? Porque na quinta temporada é mostrado, assim, o nome Estocolmo não vem em vão, porque tem a doença de Estocolmo, que é uma doença que a pessoa fica assim, os sintomas é mostrado muito na personagem na quinta temporada. E a Manilha, ao longo da narrativa, também mostra ela, porque, assim, no meio de tantos tiros, ela começa a ficar desesperada e ela não consegue lidar meio com a situação, aí percebe que ela é um bandido da casa. Mas se a Lara quiser falar um pouco como essa construção de personagens da Estocolmo e da Manilha na Casa de Papel se encaixaria em saúde mental, fique à vontade. É um fato real, né? A questão da Estocolmo. Foi na década de 70, aconteceu um roubo lá na Suécia, em Estocolmo, e acabou que os reféns, foi inclusive no banco, e os reféns criaram uma afetividade com os assaltantes. E é isso que a Mônica, que vira Estocolmo, representa, né? Basicamente isso também. A relação entre o bandido e o mocinho é muito exatamente. E aí volta, né? Quem é bom e quem é mal. Se o Felipe quiser complementar a parte histórica em relação a esse bem e mal que é apresentado na história, assim, muitas vezes a gente fica na escolha, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Realmente isso existe, Felipe? Bom, ao longo da história, sim, sem sombra de dúvidas. Porque a partir do momento que você define aquilo que é o bem, você também define aquilo que é o mal. Então foi uma ferramenta ao longo de toda a história da humanidade para os grupos humanos definirem, por exemplo, guerras. A partir do momento que você decreta uma guerra, você diz, nós somos o bem, eles são o mal. A partir do momento que você decreta alguém como inimigo da nação, você fala que aquele tipo de grupo, aquele tipo de pessoa é o mal. Então, essa questão do bem e mal, da definição de bem e mal, ela não é simples. Não é aquela coisa que a gente está acostumado a ver nos filmes, nas séries e tudo mais. Essa definição de bem e mal, ela é uma definição sempre muito bem pensada para atender diversos interesses. Então, às vezes, você vai ver grupos condenando, por exemplo, pessoas que são pobres como o mal da humanidade. E aí você se pergunta, nossa, mas será que eles são realmente o mal? Não. A questão é que a pessoa que define eles como mal, ela tem um objetivo, ela tem um interesse. Então, a partir do momento que você define alguém como bem, você acaba definindo o inverso como mal. E é muito importante a gente entender como isso funciona, por exemplo, na Casa de Papel. Que aos olhos, vamos colocar ali, aos olhos do espectador que está assistindo a televisão e acompanhando aquele roubo na série, ele vai entender aquele grupo como mal. Então, aí você coloca no inverso, você coloca naquele grupo de personagens e a visão que eles têm sobre o acontecimento é que eles estão fazendo bem. Então, é sempre bem pensado para atender o interesse. Isso é muito interessante da gente pensar, porque é um questionamento às nossas ideias, né? A partir do momento que você... Cara, eles são realmente do mal? Eles são realmente do bem? Quando você questiona isso, você acaba trazendo uma reflexão filosófica, né? Exatamente. Até... Pode falar, pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. Não, é porque o Augusto falou aqui que você até comentou comigo que é a voz dos excluídos da sociedade gays, trans, lésbicas, ladrões e mendigos. Essa fala é muito legal. Ela fala exatamente isso, né? Essa fala do Palermo é muito legal porque ele fala sobre essa questão de ganhar e perder. Porque o Estado, a gente sabe que o Estado vai ganhar no final, até se fosse na realidade. Só que aí ele fala o que eles podem ensinar a gente sobre perder. A gente perde todo dia, a gente não tem mais nada a perder. A gente pode continuar perdendo dia após dia e continuar ganhando tempo. Então é isso que o Palermo fala nessa questão aí. E pegando a questão que o Felipe estava falando, tem um plano muito legal, que inclusive eu estava falando com você, quando o professor faz referência ao Brasil, no plano Camarões, que ele faz uma alusão ao futebol. Numa Copa do Mundo, entre Brasil e Camarões, quem ganha? A gente sabe que o Brasil, porque o Brasil tem mais, tecnicamente, estrutura no futebol para isso. Só que para quem que a gente vai torcer? Para Camarões. Por quê? Porque eles são os mais fracos e é isso que eles querem passar. Porque todo mundo sabe que o Estado é mais forte. Só que isso não significa que o Estado é o bom da história. Exatamente isso. Essa construção, né, é muito nítida ao longo da história dos personagens, que vão surgindo novos personagens de acordo com as temporadas. E é sempre bom a gente frisar, porque a gente está falando dos personagens principais. Mas ao longo da narrativa, vai mostrando esses personagens excluídos. Existem vários personagens trans, lésbicas, e vai mostrando essa realidade realmente da sociedade. A série nada mais é um reflexo da sociedade. E isso é mostrado por quê? Porque os reféns, assim, cada um tem uma atitude. O mais famoso, o Arthurito, porque ele toma todas as decisões assim. Ele é tipo o líder
dos Ele reféns. vem, ele vem como um messiânico, né, dos reféns. Meio que com Aham. um discurso, vou salvar todo mundo. É exatamente isso que ele constrói. E assim, a construção que eles fazem a partir dos personagens, a partir das cidades que eles têm, os nomes que eles adquirem dentro da casa, é muito interessante, porque quando a gente vai abordar qualquer repertório dentro da nossa redação, é importante a gente saber dos três pilarzinhos do repertório. Tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. E quando a gente analisa os personagens a partir de temas que já foram, essa legitimidade ela se torna assim, muito interessante. Porque assim, a nossa construção ela não está só na série, ela está na nossa vida e a nossa análise crítica a partir disso. Então, assim, para finalizar, qual é a fala de vocês, se vocês têm para deixar? Antes disso, para passar para vocês, eu tenho uma frase muito interessante que um dos personagens fala, que fala assim: como no xadrez, há vezes que para ganhar é preciso sacrificar uma peça. E é mostrado isso muito com o sacrifício dos próprios personagens. Isso aparece na quinta temporada, aparece na segunda temporada e vai aparecer assim na próxima temporada, é o que eu espero. E Lara, Fábia e Felipe, o que vocês têm para complementar para a gente fechar já e falar as nossas considerações finais? Eu acho que a fala do Berlim, de novo, que ele fala que as coisas que mais importam são a liberdade, a rebeldia e as ideias. E a Nairobi, que ela fala meio que num flashback, que ela fala que mesmo se ela morrer, o que valeu a pena foi a vida dela e a convivência com as outras pessoas dentro daquilo ali. Felipe? Bom, para dar minhas considerações finais, galera, eu queria dizer que, assim, La Casa de Papel é uma série muito famosa e ela não é famosa à toa, né? A gente não pode negar a relevância que isso tem na sociedade para as pessoas que, às vezes, têm o acesso mais fácil à Netflix do que, por exemplo, a um livro acadêmico para saber de tudo isso que a gente conversou aqui, né? Então é muito interessante a gente entender o papel, até mesmo social, desse tipo de entretenimento. Então, a minha consideração final, galera, é que aproveitem cada vez mais, né? Já que a gente está no século da tecnologia, no século da internet, do filme, da música e tudo mais, aproveitem essas ferramentas que eu acho que vocês perceberam aqui ao longo da live, que uma série só de 5 temporadas já tem esse tanto de conteúdo que nem deu pra gente falar tudo na live. Imagina outras coisas, né? Imagina ainda mais outras séries, outros filmes. E essa é a nossa proposta aqui, inclusive. A Giovana pode falar melhor que eu, das nossas lives, né? Então, se a gente já falou desse tanto de coisa sobre La Casa de Papel, imagina o que a gente está aguardando para as próximas lives, né? E é isso, galera. Sigam o perfil da professora Wilde, do Aprendência. Sigam o meu perfil, o Stogeek, que a gente sempre está colocando conteúdo sobre La Casa de Papel, sobre diversas séries, obras, livros, e como você vai relacionar elas com redação, com história. Galera, assim, o aprendizado é aquilo que a gente nunca perde, né? A gente sempre ganha. Aprendendo, a gente sempre ganha. Conhecimento, como diria Francis Bacon, conhecimento é poder. Isso é verdade. Então acompanhem as lives, acompanhem as postagens, curtam, comentem. E é isso aí, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Complementando o que o Felipe tá falando, gente, tá aí fixado nos comentários o Instagram do Felipe, lá ele posta dicas assim fenomenais. E a nossa proposta para trazer essas lives é realmente ajudar vocês quanto ao repertório, porque a gente já faz isso no Colégio Fractal e a gente, assim, todo mundo aqui tem muito a agregar. A gente quer conhecer pessoas novas que leem, veem filmes, veem séries, pessoas de todo o Brasil. A gente não desqualifica nenhum conhecimento. Se você toca, lê um livro, assistir um filme e quer comentar junto com a gente, manda um direct pra gente, que você sempre é bem-vindo. A gente sempre está respondendo o mais rápido possível. A gente está tirando todas as suas dúvidas. E para complementar, fechar tudo isso que eu falei, hoje a gente lançou lá no YouTube Aprendência um vídeo sobre caderno de leitura. Que o caderno de leitura ele é muito importante na construção de vocês, tanto para o Enem, para a competência 2, tanto para a sua vida, porque eu e o Felipe, que já foi aluno da UAD, sabe muito bem, e a Lara, que está sendo aluna atualmente dela, pela segunda vez, a gente percebe a importância do caderno de leitura para as nossas vidas, porque o que a gente não revisa vira pó, como falam muitas pessoas aí na internet. E é exatamente isso. Se a gente não, por exemplo, a gente assistiu uma série, se a gente não escreveu, daqui um mês a gente já não lembra, a gente não faz nada, aí a gente fala, gente, o que eu assisti mesmo? Então essa live é pra gente trazer, instigar assim, um conhecimento e a partilha de conhecimento, porque a gente só tem a agregar aqui e a gente quer, assim, nos testar mesmo, ver se a gente sabe mesmo.
E aqui é o lugar ideal para a gente compartilhar conhecimento de qualidade. E na próxima live, já convido todos vocês, vai ser sobre segunda chamada. A nossa Deus Amor, o Ivy, vai estar presente. Então, assim, convido todos vocês para assistirem essa live, assistirem a série, quem ainda não assistiu, que é uma série assim, muito impactante, fala principalmente sobre o eixo da educação, mas traz vários fios condutores de outras obras através dos personagens. Então, todo mundo aqui é bem-vindo e eu espero ver todos vocês na próxima live, quinta-feira, 8 da noite. A gente vai manter esse compromisso de fazer quinta-feira, 8 da noite e ao longo a gente vai conquistando mais pessoas ao longo do caminho. Quando chegar o Enem, a gente não vai parar, porque aqui é um conhecimento assim, infinito, não é Enem que vai parar da gente de pouco conhecimento. O Felipe vai trazer o que ele mais gosta, que é mangá, filme, HQ, super-heróis, ele é fera. Vocês têm que ver esse menino falando sobre isso, assim, a gente fica babando nela. Ele vai falando, assim, a gente vai abrindo nossos olhos e a gente vai agregar muito mais conhecimento ao longo das nossas vidas. Só para finalizar mesmo, pessoal que estiver assistindo agora ou estiver assistindo depois, no nosso Instagram, lá no link da nossa bio, tem um link para ir para o nosso Telegram. A gente criou um Telegram para debater coisas mais específicas que não deu para discutir aqui na nossa live, que ela é bem curta. Então, se vocês quiserem falar mais um pouco da obra, discutirem um pouco mais da obra, dar sugestões que vocês queiram quanto às lives, clica no link lá da bio, que eu vou mandar um mapa mental resumindo basicamente tudo que a gente falou. E a gente vai alimentando isso ao longo da semana. A gente vai tendo debates para que a gente possa fortalecer o que a gente sabe. Então, outra coisa, no nosso Stories, agora na hora que acabar a live, eu vou fazer um Stories para a gente saber de sugestões que eles querem, né? Porque a gente assiste coisas todos os dias e a gente quer trazer muita coisa, só que é muita coisa sobre vários eixos, cinema, música, filme. A gente, assim, tá aberto a várias sugestões. Quem sabe um dia a gente fazer, assim, um momento só de músicas que podem colocar na nossa redação. Aí nesse a Lara vai tocar, vai cantar e vai chamar toda a banda dela. Já tá colocado o convite, viu, Lara? Antes do Enem, a gente vai fazer músicas que podem ser colocadas na redação e a gente vai tocar. O violão já tá aqui preparado pra gente cantar e trazer a nossa Mas tem uma coisa, Giovana. A Widely tem que cantar também. Também, ó, tá posto aqui o convite pra Dona Widely cantar e tocar as músicas que podem colocar na redação e o Felipe explanar a história dessas músicas. Então, falou, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Tchau! Tchau, galera!